Bom, ainda em pé nós vamos estar, então, lendo o texto de Marcos, capítulo 1, do verso 35 até o verso de número 39. Marcos, capítulo 1, do verso 35 ao verso 39. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: Todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então ele foi por toda a Galileia, pregando na sinagoga deles e expulsando os demônios. Que a palavra do Senhor seja abençoada e que possamos ser desafiados por ela nesta manhã. Os irmãos podem sentar. Amém. Muito bem, bom dia a todos vocês que vão assistir depois esta mensagem no YouTube. Que esta mensagem possa causar um efeito em sua vida e que você possa entender esta mensagem e que nós possamos conhecê-lo um dia. Você vindo aqui nos visitar, estamos aqui na Rua da Consolação, 1218, próximo ao metrô Mackenzie. Então, se você quiser vir nos visitar, será bem recebido com um cafezinho aí, um abraço, que nós entendemos que o culto presencial, nada substitui o culto presencial. A comunhão dos irmãos e o culto é essencial para a vida do cristão. Então, você está convidado. Muito bem, meus irmãos, coube a mim a tarefa de trazer esse texto, essa perícope de Marcos, capítulo 1, do verso 35 ao verso 39. Ali está errado, tá? Capítulo 1, do 35 ao 39, ok? Então, nós estamos ali com esta incumbência de trazer a mensagem de hoje. Meus irmãos, toda construção, toda casa, todo imóvel, ela necessita de uma parede de sustentação. Existe uma máquina que se chama batistaca, e vocês já viram essa batistaca funcionar várias vezes, quando você está vendo a construção de um prédio. Aquele peso, aí solta aquele peso e vai bater na estaca, até consolidar lá embaixo, e aí o pessoal vai colocando uma estaca, uma em cima da outra. Por que eles fazem aquilo? Para criar aí uma sustentação para aquela construção. E em cima daquelas estacas fincadas no chão, são construídos algumas cintas de concreto, que seria a base daquele imóvel que será construído. Em cima daquela base sendo construída, aquela base de concreto, é levantado ali uma parede de sustentação. Sem essa parede de sustentação, qualquer imóvel desaba. Sem essa parede de sustentação, qualquer casa vem abaixo. Por isso, se você for fazer uma reforma na sua casa, você precisa identificar primeiro a parede de sustentação. Não vai quebrando qualquer coisa, não. Senão você põe abaixo o seu apartamento, a sua casa, compromete toda a estrutura do imóvel. Então, todo imóvel, toda casa, necessita, na sua construção, uma parede de sustentação. E a missão intercessória, ela é esta parede de sustentação do cristão. Então, a parede intercessória, a parede de sustentação é a missão intercessória, é a oração. Então, quando nós fincamos e nós construímos essa parede de sustentação através da oração, nós estamos tendo aí uma comunhão vertical com Deus, uma construção relacional com Deus verticalmente. E interessante que esta parede de sustentação, ela permite você juntar com ela outras paredes que podem estar aumentando, então, aquele espaço. E aí nós temos, então, a missão da pregação. Uma vez nós temos esta parede de sustentação verticalmente com Deus, nós temos a pregação, que é a parte horizontal, onde nós, baseado nesta parede, nós possamos construir relacionamentos, pregar o Evangelho de Cristo e ampliar o reino de Deus. Então, esta é a função da missão intercessória, que é o título da nossa mensagem desta manhã.
Meus irmãos, até aqui nós vimos a autoridade de Jesus através de seus ensinos. Nós vimos a autoridade de Jesus sendo manifestada através dos milagres, através da cura, da libertação. E notamos também que toda essa manifestação de poder e autoridade em Jesus teve um único objetivo: pregar a palavra e anunciar o evangelho, as boas novas a todos aqueles que necessitam ouvir. Cumprir o que havia sido determinado desde a eternidade por Deus em sua vida, através dos profetas, como nós vemos em Isaías, nós lemos ali em Isaías 61, de 1 a 2, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a pregoar a boa e aceitável, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. E neste momento, nesta perícope, nós somos convidados a ver a missão intercessória de Jesus pelo seu ministério e a missão dos seus discípulos. Olhando para o texto, meus irmãos, e lendo esse texto, nós podemos não podemos deixar de observar aí a humanidade de Jesus sendo 100% homem. Marcos, mais uma vez, nesse momento aqui, ele chama a atenção de seus leitores que Jesus, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que por mais que possuísse a autoridade concedida pelo Pai, conforme nós lemos lá em Mateus, Jesus Cristo falando isso, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, Jesus não demonstra ser independente de seu poder. Como também relatado na tentação do deserto, mas sim demonstra total submissão, total dependência de Jesus na sua integralidade com o Pai. E aí nós lemos ali no verso 35, tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. E nós vemos aí que Jesus, depois de um dia intenso, lemos lá os textos anteriores, um dia intenso, as multidões procurando Jesus, tentando encontrar Jesus para receber libertação, para receber cura. Por um momento, Jesus, então, ele se retira dali para descansar, mas nós vemos no texto que depois, em alta madrugada, bem de madrugada, Jesus, mesmo cansado, Jesus que deveria separar esse momento para revigorar as suas forças, ele sendo 100% homem, ele levantou-se de madrugada e saiu para estar a sós com Deus. Então, refletindo nesse gesto de Jesus, logo nesse início, meus irmãos, no seu movimento de direção ao Pai, podemos logo de imediato, logo no início dessa leitura, tirar algumas lições para as nossas vidas práticas. E a pergunta é: como nós hoje trabalhamos nosso relacionamento com Deus? Como você tem trabalhado o seu relacionamento com Deus diariamente? Em qual momento de nossas vidas nós separamos um tempo para estar a sós com Deus? Você já parou para pensar isso, lendo no início esse versículo? O Filho de Deus, Jesus, cansado, ele levanta a alta madrugada, não vendo as circunstâncias, ele preferiu estar a sós com Deus, um momento com o Pai. E nos traz essa reflexão. E nós perguntamos, o que provoca em nós o desejo de estar com o Pai, depois de um dia difícil, cansativo? Nossa resposta muitas vezes, meus irmãos, é: preciso primeiro repor minhas energias, para depois eu estar com o meu Deus. Eu preciso primeiro repor minhas energias para eu estar à disposição de estar com Deus. Porque nós achamos que nós precisamos primeiro ser o primeiro, em vez de o primeiro ser Deus em nossas vidas.
Meus irmãos, como nós somos falhos, muitas vezes por conta da preguiça, por conta do ruído que nos envolve em problemas cotidianos, nós deixamos até mesmo de prestar nosso culto a Deus naquele dia, como o dia de hoje, que é separado para cultuar esse Deus. Por conta das nossas mazelas, por conta dos nossos desânimos e às vezes por conta da preguiça e do cansaço. E Jesus Cristo nos dá um exemplo bem aqui no início, que ele levantou alta madrugada, depois de um dia intenso que ele teve, para estar a sós com Deus. O que nos impede de estar a sós com Deus? Estamos de fato compromissados em nosso relacionamento com esse Deus? Esse texto ele chama a nossa atenção para isso, para nós fazermos essa confrontação. Buscamos em Deus direção para as decisões que nós precisamos tomar? Será que nós estamos realmente preocupados com isso? Será que é o nosso fato de estarmos pregando, nos propondo a pregar o Evangelho, estar aqui, e tantas coisas que nós fazemos nas nossas vidas, nós nos propomos a estar a sós com Deus, para perguntar a Ele, para nos orientar na nossa vida? E Jesus, sendo por 100% homem, 100% Deus, meus irmãos, neste primeiro momento nos mostra que mesmo sendo poderoso, e que poderia usar de seu poder a qualquer momento de sua vida, poderia desfrutar de um bom descanso físico depois de um dia intenso, ele preferiu abrir mão de seu tempo para ganhar tempo descansando em Deus, para se deleitar na presença de Deus. Jesus sabia da importância, da dependência de Deus e queria estar com Deus. E aí nós perguntamos, lendo isso, o quanto nós desejamos estar com Deus. Queremos de fato estar com esse Deus em nosso dia a dia? Não oramos como deveríamos orar, e eu confesso aos irmãos, eu sou falho nisso, meus irmãos. Muito falho. E lendo esse texto, eu só tomava tapa na cara, chicotada. Larga a mão de ser preguiçoso, larga a mão de você fazer isso, você precisa estar comigo. Eu quero orientar a sua vida. E a responsabilidade de falar sobre pregação é enorme, meu irmão, meus irmãos. Falar sobre oração, sobre essa dependência em Deus. E nós somos falhos nisso, como igreja. Não lemos a palavra, ou lemos somente às vezes como uma caixinha de promessas. Mas Cristo nos dá este exemplo de dependência, de querer estar com Deus a sós. Aqui um relacionamento íntimo com o Pai, de conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Como estamos, ou como está sendo construído o nosso relacionamento com esse Deus. Notamos também neste primeiro momento que em sua missão intercessória havia um pilar sustentador de todo o seu ministério. Jesus não resolveu sair de casa só para conversar com o Pai, só para estar olhando para o céu, contemplando as estrelas, mas ele saiu com um objetivo: apresentar esse pilar de sustentação, esta parede de sustentação de sua vida, que é a oração. E no verso 35 nós lemos: e saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E ali orava. Meus irmãos, olhando esse aspecto de Jesus, Deus não precisa orar. Mas aqui vemos Cristo sendo exemplo em sua dependência e intimidade com o Pai, com o único objetivo de ser orientado em seu ministério, interceder por seus discípulos que o acompanhavam. Esta era a preocupação de Jesus Cristo. Para Jesus, a ação de orar, meus irmãos, requer um preço. Para Jesus não era uma situação de conveniência pessoal, mas de disciplina. Para esta vida de oração, há necessidade de renúncia de tudo que possa requerer mais atenção para nosso ego.
Há necessidade de afastamento de tudo e de todos que possam querer atrapalhar esse nosso tempo a sós com Deus, esse momento de oração, os ruídos. Se Jesus, homem, filho de Deus, quando nós lemos aqui, com todo o seu poder, demonstra total dependência de seu Pai, através da oração, precisamos então nos autoconfrontar e perguntar como nós hoje enxergamos a importância dessa parede de sustentação em nossas vidas, a oração. O que provoca em nós o desejo de estar em oração com Deus. Meus irmãos, nós sabemos que as aflições, o desespero, a angústia, são gatilhos que provocam em nós orar até com clamor, porque nós passamos a ficar desesperados, e começamos a pedir oração para todo mundo, e nós começamos a orar como nunca nós oramos em nossas vidas. Porém, o que deveria ser ainda mais motivar as nossas vidas, é o próprio Deus, meus irmãos. O que deve motivar a minha vida e a sua vida, meus irmãos, é estar a sós com Deus. Ele em oração, com Ele em oração, é criar intimidade que Jesus nos ensina. Conhecê-lo cada vez mais, independente da situação que estamos, vivendo e não nos deixando ser levado pelas frustrações, mas estando diante do Pai, buscando e se humilhando para o nosso crescimento espiritual. Foi isso que Jesus Cristo fez no deserto, foi isso que Jesus Cristo propôs em sua vida. Enquanto o homem ele nos ofusca, o homem ele deixa a gente para baixo, porque muitas vezes nós olhamos a condição do homem, nós queremos resposta do homem. Não, o Senhor ele quer que você o busque de todo o seu coração, que tenha um momento a sós com Ele, para que Ele possa motivar você, para que Ele possa criar em você uma estrutura, uma parede de sustentação, para nas adversidades você poder, então, estar entendendo que o Senhor está ali com você. Aí nós vamos para o verso 36. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Ora, os discípulos com Jesus, aprendendo ali tudo que Jesus estava ensinando, e também com as multidões, eles estavam procurando ansiosamente a presença de Jesus Cristo. Eles não sabiam onde Jesus Cristo estava. Então eles estavam atrás de Jesus e não achavam, e de repente eles acham Jesus. E eles procuravam Jesus porque a multidão estava esperando Jesus. A multidão estava aguardando o Salvador. A multidão estava esperando aquele que podia libertar, que podia expulsar os demônios, esperando aquele que tinha um ensinamento que excedia qualquer entendimento daqueles que ali o escutavam. E aí Jesus ensina aos seus discípulos, quando eles encontram, depois de estarem procurando ansiosamente por toda parte, por conta da multidão que estava aguardando. Aí Jesus ele mostra aqui a união da oração com a pregação, respondendo aos discípulos o seguinte: vamos a outros lugares, a fim de que eu pregue, foi para isso que eu vim. E quando nós lemos isso, nós passamos assim, nossa, Jesus deixou os discípulos no vácuo, né? Que os discípulos, Senhor, nós viemos aqui procurar porque a multidão está lá esperando tal, e Jesus fala assim para ele assim, olha, vamos para outros lugares, pregar o evangelho, porque foi para isso que eu fui chamado. E esse vamos aqui, meus irmãos, não é um vamos deselegante da parte de Jesus para os seus discípulos. Este vamos aqui é um vamos encorajador. Ele não demonstra aqui uma deselegância ao responder aos seus discípulos. Antes, essa resposta é uma exortação de encorajamento àqueles discípulos, encorajando-os a prosseguir e não se deixar ser levados por elogio, não ser levados por popularidade, porque Jesus Cristo não veio para isso. Jesus Cristo olha para os seus discípulos e fala assim, Jesus sabia o que passava no coração daquela multidão. Muitos ali só estavam procurando prosperidade. Jesus sabia o que passava no coração e na mente daquele povo. Mas Jesus olha para os seus discípulos escolhidos e fala assim, vamos pregar a palavra em outro lugar, porque foi para isso que eu fui chamado.
Jesus, sendo um trabalhador incessante, como nós lemos lá em João capítulo 5,17, ele fala assim: é necessário que façamos a obra daquele que enviou enquanto é dia, e à noite vem enquanto ninguém pode trabalhar. Jesus inicia, meus irmãos, seu trabalho bem cedo em oração, alta madrugada, preparando-se para uma jornada de seu ministério. Jesus não se deixava levar pela popularidade. Jesus, conquanto orasse por si mesmo, pelo seu ministério, nunca se esquecia de orar por aqueles que ele escolheu, ensiná-los a trilhar, sendo orientados por Deus em sua jornada. A vida de oração de Jesus, meus irmãos, nesse primeiro momento que nós vemos aqui, o impulsionava a ir cada vez mais longe. Ele não ficava em um único lugar. Era essa a missão de Jesus. Era necessário avançar. E esta era a sua missão: expandir o reino, pregar as boas novas, não ficar só naquele quadrado. A nossa parede de sustentação, meus irmãos, para expandir o reino neste centro de São Paulo, meus irmãos, é a oração. E o desejo de estar prontos a seguir quem nos chama, que é Jesus Cristo. A oração nos direcionará como fez com Jesus e seus discípulos. A oração não nos deixará em seus discípulos, e não nos deixará em uma missão que tem um fim em si mesmo, mas que abrangerá toda a circunvizinhança, todos os bairros, todas as cidades, toda a Galileia. Vemos então que Jesus nos dá um direcionamento de dependência, depender de Deus para a pregação da palavra de Deus, para a pregação do Evangelho, e construir um relacionamento para uma vida espiritual frutífera, onde não haverá espaço para nosso ego. Quando nós nos propomos estar a sós com Deus, quando nós nos propomos a orar com este Deus, nós não damos espaço para o nosso ego, e sim manifestar o poder de Deus em nossas vidas, em nossa comunidade. E perguntamos então, como nós iniciamos o nosso dia no decorrer da semana, quando nós saímos aqui da igreja? É a oração o nosso pilar sustentador, é a oração que nos fortalece em meio às adversidades. Mas o que faz nós levantarmos de manhã, o que nos motiva de manhã, como nós iniciamos o nosso dia? Será que é o meu trabalho? Será que é os meus sonhos? Será que é ganhar dinheiro para comprar aquele carro que eu tanto quero? Será que é fazer aquela faculdade que eu tanto sonho e almejo fazer? Será que é fazer isso, fazer aquilo outro? O que realmente acontece na minha vida? Como nós iniciamos nosso dia? Jesus Cristo, ele inicia o seu dia na presença de Deus, meus irmãos. E ele me ensina isso: Josué, você precisa iniciar o seu dia na minha presença, meu filho. Porque eu quero ensinar você o caminho correto, estruturar a sua vida, fazer na sua vida uma parede tal de sustentação, que as paredes que vão estar ramificadas nessa parede vai expandir o Evangelho de Deus. É a oração nosso pilar sustentador. É a oração, meus irmãos, que fortalece em meio à adversidade. Jesus separou seu tempo para se preparar, interceder por aqueles a quem ele chamou, e nos convida a construirmos um relacionamento íntimo com o Pai. Até aqui, meus irmãos, nós vimos as ações de Jesus de estar disposto a separar um tempo com seu Pai de oração, criar esta parede de sustentação na base da oração, mostrando o preço de escolher estar com o Pai e a importância de estar dependente integralmente com Deus, independente das circunstâncias. Então, nesse primeiro momento, meus irmãos, que nós vemos aqui, do verso 35 a 36, Jesus leva os seus discípulos a este entendimento: oração como parede de sustentação de seu ministério, e ação através da pregação do Evangelho, sustentado por Deus. Vamos para o verso 38 e o verso 39. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos,
a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então ele foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Agora, meus irmãos, nós vemos Jesus chamando os seus discípulos para a missão de cumprir o que Deus determinou desde a eternidade. E nós lemos lá em Isaías 52, verso 7, que diz assim: quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Vamos prestar atenção no que Jesus disse? Jesus, ele diz nesse texto: foi para isso que eu vim. E nesta missão vemos a inclusão de seus discípulos. Jesus os chama a estar junto com ele. E hoje perguntamos muitas vezes qual é a nossa missão, o que nós devemos fazer na Igreja Batista no Centro, o que nós devemos fazer como cristãos, como salvos em Cristo. A resposta é esta, meu irmão e minha irmã. Antes de eu beber água, tomar água, eu te respondo. A resposta é essa, meu irmão: pregar as boas novas, anunciar o amor de Deus àqueles que necessitam, levar as boas novas para quem necessitam ouvir a palavra de Deus. Foi para isso que Jesus veio, para pregar o evangelho que salvou o homem da morte. Ele não veio, meus irmãos, só para curar e fazer milagres. Jesus, ele não veio para transformar a sua vida em um berço esplêndido, como muitas igrejas aí pregam, principalmente as das prosperidade. Jesus, ele não veio para te dar prosperidade terrena. Não. O chamado de Jesus, na dependência de seu Pai, é nos dar boas notícias. É dizer que somos salvos do inferno e sermos salvos de uma vida absolutamente ausente de Deus. Jesus veio para nos dar vida eterna. A missão de Jesus é a expansão do reino, e fomos chamados para sermos embaixadores deste reino. E sabemos de nossa responsabilidade. E, meus irmãos, nós da Igreja IB Centro assinamos um pacto com esta igreja, quando você começou a fazer parte desta igreja. E ali diz assim: como devemos amar a Deus por causa de Deus, devemos amar nosso próximo por causa de Deus. Devemos amá-lo porque fomos criados à imagem de Deus, porque pertencemos a Ele, porque Ele nos ordenou a fazer isso. Somos instruídos a amar uns aos outros, a edificar uns aos outros, a aconselhar uns aos outros, a admoestar uns aos outros, a servir uns aos outros, a levar as cargas uns dos outros e a perdoar uns aos outros. E nossa missão, meus irmãos, não é somente interna, mas principalmente para os de fora, como fala a nossa missão: amar a Deus, amar as pessoas e fazer discípulos. Esta é a nossa missão como igreja, esse é o ensino que Jesus nos dá, esta é a sua missão como cristão, como discípulo de Jesus, é a minha missão, é a sua missão. Foi para isso que Jesus veio, pregar o evangelho. A missão de sermos embaixadores desse reino é uma missão individual. Por isso Jesus chamou os seus discípulos um por um e os ensinou. Mas ela é também uma missão coletiva, ou seja, você tem responsabilidade individual neste reino e responsabilidade coletiva como igreja, como corpo de Cristo. Por isso, como igreja, construímos e temos ferramentas, estratégias para evangelizar. Um exemplo são os pequenos grupos, e é lógico que essas estratégias e esses movimentos que nós criamos no corpo de Cristo,
para evangelizar, não somos nós que criamos por nós mesmos, mas antes nós oramos ao Senhor, nós procuramos construir uma parede de sustentação para que esse meio de comunicação que nós estamos criando nos pequenos grupos, por exemplo, seja bênção e o Senhor possa nos usar como seus discípulos para anunciar a sua palavra. A nossa missão, meus irmãos, nos pequenos grupos, além de cuidado mútuo e aproximação relacional, é levar as boas novas deste reino e que você perceba a nossa responsabilidade para o evangelismo da igreja. E é ali, neste convívio, que nós vamos mostrar, de fato, a nossa dependência de Deus. Esta é a missão na qual os discípulos de Jesus, quando encontraram, aprenderam. Eles aprenderam a ir por toda a Galileia, meus irmãos, a pregar o Evangelho. Porém, o ensinamento de Cristo nessa parte aqui é ensiná-los que eles só conseguirão na dependência de Deus através da oração. E assim deve ser a nossa conduta nos pequenos grupos, em cada reunião que nós estarmos juntos para estudar a palavra, entender que somente em oração, constantemente, conseguiremos alcançar aqueles a quem o Senhor nos enviar para ouvir as suas boas novas. Jesus chamou os discípulos, cumpriu o seu chamado juntamente com os seus discípulos. Por isso nós estamos aqui hoje cultuando esse Deus, porque a palavra do Senhor chegou até nós. Jesus nos deu uma tarefa até que Ele volte, o ide, pregar o Evangelho a toda criatura. Jesus nos ensina que esta missão terá êxito se estivermos em oração, na dependência de Deus. Precisamos desse tempo a sós com Deus. Jesus nos ensina a iniciar nossos dias em oração, porque muitos estarão esperando a nossa ação de pregar o Evangelho, que salva, que restaura, que cura, que liberta, mais ainda, que nos dá vida eterna com o Pai. Por isso a pergunta, como eu tenho me preocupado em iniciar o meu dia? Desesperado para chegar no serviço logo, para ganhar alguns moneys, para alcançar clientes novos, para de repente sair e ir para o shopping e comprar aquele belo iPhone, né? Para fazer aquela viagem dos sonhos. Como eu tenho iniciado o meu dia, e o principal aqui é o seguinte: o Senhor Jesus Cristo nos ensina, inicie o seu dia a sós com Deus, em oração com Deus, se preparando para anunciar as boas novas do reino de Deus, a vida eterna. Como temos iniciado o nosso dia? Será que nos preparamos através da oração para aqueles que Deus escolheu estar conosco para ouvir o Evangelho? Você não sabe quem você vai encontrar no outro dia, naquele dia, no decorrer daquele dia. Muitas vezes o Senhor coloca aquela pessoa ali justamente para você falar do amor dEle. Meus irmãos, que nós possamos sair com este desafio, compromisso de orar e agir na dependência de Deus. E no verso 39 diz: então ele foi por toda a Galileia pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Jesus pregou e ensinou por toda a Galileia, nas sinagogas, expulsando os demônios, trazendo cura. Esta é a nossa missão: pregar o Evangelho e estar constantemente na dependência de Deus, através da oração. Que Deus nos abençoe e que nós possamos colocar em prática a sua palavra. Vamos orar. Senhor, glorificado seja o teu nome, Pai. Obrigado por tua palavra que nos desafia todos os dias, Senhor, todos os instantes em que nós somos confrontados com ela, Pai. E nós te pedimos perdão porque somos falhos, Senhor, somos falhos. A nossa tendência é fazer aquilo que nos agrada por conta do pecado que ainda habita em nós. Mas, Senhor, glorificado seja o teu nome, porque o que é maior ainda que habita em nós é o teu Espírito, que nos conduz à tua palavra e nos faz enxergar o caminho em que nós devemos ser conduzidos, Pai.
que nós possamos começar a cada dia, Senhor, que se inicia, nós possamos estar a sós contigo, perguntando, Pai, nos dê a resposta e nos capacite, Senhor, para que nós possamos pregar o Evangelho conforme a Tua palavra nos ensina. Que possamos sair daqui desafiados, revigorados com a Tua palavra, Pai. Não permita, Senhor, que nós criemos ninhos em nossos corações de frustrações, de reclamações, de desânimo, mas que nós possamos construir aqui, Pai, em nosso coração, esta parede de sustentação, que é a oração, que é a comunhão contigo. Este momento onde nós vamos construir um relacionamento genuíno contigo, Pai, para que as pessoas possam olhar em nós e ver, Senhor, que há diferença, que há realmente salvação, e que nós possamos ser esse canal de bênção a esses que estão à nossa espera, Pai. Obrigado pela igreja IBCentro, obrigado, Senhor, pelos pequenos grupos, obrigado pela reunião das mulheres, dos homens. Fortalece-nos, Senhor, e nos dê sabedoria e capacidade a cada momento de crescer mais na Tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.